Porque a nossa fidelidade a Deus não deve basear-se naquilo que Ele nos dá, mas sim no amor que Ele nos tem. Você está entendendo o que eu estou falando? A tua fidelidade a Deus não deve se basear por aquilo que Ele pode te oferecer, mas sim pelo amor que Ele te tem, que Ele nos tem. A gente vê um exemplo na vida de Jó. Quem não lembra de Jó? Porque a Bíblia traz a descrição da vida de Jó sobre diversos aspectos: moral, espiritual, social e familiar. Fala da sua fidelidade a Deus, fala também da tentativa de Satanás em desafiar a Deus quanto à firmeza de Jó. E nós vemos com a vida de Jó que ele de fato amava a Deus, não por aquilo que Deus lhe oferecia, ou não por aquilo que Deus podia lhe dar. Porque diz a Bíblia que Jó era um homem reto, íntegro, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele era um homem honesto, direito e completo, porque quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, significa que ele era inteiro, com todas as suas emoções em equilíbrio, com a sua mentalidade sadia, porque Jó não era o tipo de pessoa que ocupava o seu tempo com coisas que traziam desgaste emocional, mas sim com coisas que edificavam, porque a sua vida estava plantada sobre bases sólidas. Jó era um homem que andava de cabeça erguida por causa da honestidade em todas as suas relações, porque ele temia Deus e se afastava do mal. Era por isso que ele era um homem de personalidade marcante, porque ele inspirava confiança. E em relação ao nível social, pelos padrões da época, a gente percebe que Jó era um homem extremamente rico, era um homem economicamente influente, porque ele gerava empregos para muitos. Não era nenhum nômade, aquela pessoa que vive de lugar em lugar em busca de melhores pastagens, mas ele estava fixo na região leste do Rio Jordão. Jó era um homem que tinha uma família abençoada. Olhe para cá, preste atenção no que eu vou dizer. Jó era um homem que tinha uma família abençoada, porque ele não tinha um filho só. Jó não tinha 2 filhos, mas Jó tinha 10 filhos. Isso era considerado uma bênção, porque um casal que não tinha filhos era mal visto na sociedade. Uma mulher estéril era rejeitada. E Jó era mais do que um pai privilegiado, porque ele tinha 10 filhos. E ele era um pai que cuidava da saúde espiritual dos seus filhos. Ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos, porque nós lemos no capítulo 1, do versículo 5 do livro de Jó, que ele levantava de madrugada, ele os santificava, ele oferecia holocaustos ao Senhor, segundo o número de todos os seus filhos. Até que o dia que Satanás foi se apresentar a Deus, a gente lê que Deus faz 2 perguntas a Satanás: de onde tu vens? Ele responde: rodear a terra e passear por ela. Observaste o meu servo Jó? Não há na terra nenhum homem semelhante a ele, homem reto, íntegro, homem que teme a mim e se desvia do mal. Observe que Deus tem orgulho da vida de Jó. Deus tem orgulho de falar sobre a vida de Jó. Mas aí Satanás, conseguiu isso, ele questiona as verdadeiras intenções de Jó. Será que ele não te serve por interesses financeiros? Além de questionar as intenções de Jó, Satanás ainda acusa a Deus de ser um Deus super protetor. Por acaso tu não serve a eles de todos os bens? Por acaso ele serve um Deus de baús? Tu não dá a ele tudo que ele precisa? Ou seja, tu não és um Deus super protetor? Ele acusou a Deus de ter super protegido a Jó, os seus bens e a sua família. E ele aqui desafia a Deus: deixa eu tocar em tudo que ele possui. Tu não vais ver que ele não vai blasfemar diante de ti na tua face. E Deus, conhecendo Jó por Deus, sabia que de fato ele o amava, porque só enfrenta a fornalha aquele que tem amor por Deus. Porque Deus não dá prova para o crente além do que ele pode suportar. Então aprenda uma coisa: se você está passando por essa provação que você julga que é difícil demais, é porque Deus acredita que você vai vencer. Se Deus me confiou, porque aprenda uma coisa: a provação é privilégio na vida de crente. Provação, dificuldade é privilégio na vida de um salvo. Porque se Deus me confiou esta provação, esta fornalha, é porque Ele sabe o quanto você o ama. É porque Ele sabe que de fato você é fiel e que você vai honrá-lo até o fim. Ele acredita que você vai vencer. Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, em todos os seus bens. E observe que um dia ocorria bem, já estou terminando, presta atenção. Observe que um dia ocorria naturalmente
Deus. E tu me abençoa lá na minha empresa, que eu venha ser promovido, que eu venha ganhar mais, que o meu salário aumente, eu vou poder te abençoar, Deus, melhor na tua casa. Mas a pergunta é: o que você tem feito com o dinheiro que você agora possui? Se você não pode abençoar Deus com pouco, como é que você vai abençoar com muitos? Essa é a verdade. Honra a Deus no pouco. Honra a Deus no pouco. Se você for aprovado por Deus, se você quer que Deus lhe abençoe, se eu quero ser um pregador, começa a honrar a Deus, mas como, Senhor? Começa a meditar a sua palavra. Tira alguns minutos para o Senhor. Tira um tempo, não digo nem minutos, tira um tempo para Deus, para se consagrar. Quer ser profeta de Deus, se consagre. Quer ser um cantor, se consagre. Quer ser um ministro da palavra de Deus, um pregador, como diz aqui que esses adolescentes são os futuros ministros. Eu nem digo os futuros, vocês são presentes, porque eu com 11 anos de idade peguei o microfone e preguei a palavra do Senhor. Eu encarei a minha timidez, porque eu era a pessoa mais tímida dentro de uma igreja. Para ganhar a oportunidade para louvar era difícil. Agora imagina essa pessoa tímida pegar o microfone para pregar a palavra do Senhor. Então, meu querido, porque eu dediquei, eu falei no meu coração: Deus, eu estou investindo os melhores dias da minha vida, porque eu não quero ficar velha para ser uma pregadora, eu não quero ficar velha para te servir, não. Ainda jovem, ainda adolescente, eu te ofereço os melhores anos de minha vida, eu ofereço a ti a minha adolescência, porque eu quero investir no teu reino, para que o Senhor invista na minha vida. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Ei, alabaxandarabas. Oh, glória a Jesus. Você quer honrar a Deus aqui, porque Ele vai te dar vitória em qualquer situação. Honre a Deus, honre a Deus. Comece agora a amar ao Senhor. Como é que eu posso honrar a Deus, Senhor? Eu não sou nem batizado pelo Espírito Santo. Se você honrar a Deus com pelo menos um glória, com um aleluia, você vai ver o que Jeová vai fazer hoje com você. Ele vai te selar com o Espírito Santo. Ei, arabaxandarabas. Porque tudo começa com glória e aleluia. Não fica olhando para quem está do seu lado, não. Fica preocupado se o irmão está do seu lado, se o adolescente está do seu lado, está reparando se você glorifica alto, se você glorifica baixo. Fica preocupado se alguém vai te ouvir, não. Quem tem que te ouvir é o Senhor. Agora, se as pessoas estão do teu lado te ouvindo, não importa, meu querido. Mas quero que você se ligue agora, que você olhe para Deus. Porque na medida que você ficar olhando para quem está do seu lado, você não vai conseguir sentir nada. Esse congresso não vai fazer sentido para você. Não vai haver mudança. Porque talvez você depositou toda a tua esperança para que nesse congresso Deus salve a tua família, para que nesse congresso Deus te batize com o Espírito Santo. Mas em nenhum momento você glorificou o Senhor. Em nenhum momento você deixou de se desligar de quem está do seu lado para se ligar no trono de Deus. Então chama a tua atenção para que nesse momento você não perca essa quinta-feira que Deus marcou para te abençoar. Que nesse momento você não deixe escapar a oportunidade que Deus está te dando, para que você saia daqui renovado. Você que já há muito tempo não fala em mistério com Deus,